Tá certo, vamos para a última pergunta. Também hoje, após uma breve pausa no ciclo de altas de juros no mês passado, o Banco Central dos Estados Unidos subiu a taxa em 0,25, 0,25 ponto percentual. Agora ela está em 5,5%, nível mais elevado em 22 anos. Essa elevação atrapalha a pressão pela queda dos juros no Brasil? Igor, você começa dessa vez. Eu vou dar uma. Haroldo, me parece que não, até porque a taxa de juros no Brasil ela está desconectada das tendências internacionais da taxa de juros. Então, no Brasil, o Banco Central ele baixou a taxa de juros durante o governo Bolsonaro mais rápido e num patamar baixou ainda mais do que a expectativa do mercado. Depois, no último período, ele subiu a taxa de juros numa velocidade maior e num percentual maior do que a expectativa do mercado. E agora está deixando parada também quando já existe patamares claros em relação ao controle da inflação, as medidas do governo de estabilidade econômica, da possibilidade de baixar a taxa de juros. Então, o que eu deixo para a Juliane, que é especialista na área, mas o que me parece é que a tendência geral no mundo são taxas de juros mais baixas, com uma tendência de subir um pouco. Mas o Brasil está com uma taxa de juros altíssima, e o que coloca é a necessidade de se baixar a taxa de juros para patamares mínimos, né? Então, a gente vai ter na próxima semana uma reunião do Copom, dia 1º e dia 2 de agosto, e agora já se sinaliza. Aliás, o pessoal já fica sabendo qual é o tema de outubro da semana que vem. Né? E agora, e o que se sinaliza, pelo menos, pela imprensa empresarial, é a possibilidade de se baixar 0,25%, um debate de baixar 0,5%, até porque agora teve a mudança na composição do Copom, né, com a entrada de 2 diretores que foram indicados durante agora o governo Lula. Então, a perspectiva é que no Brasil se baixe a taxa de juros. Então, me parece que, embora exista uma tendência geral de subir a taxa de juros, como a taxa de juros do Brasil está em patamares estratosféricos de 3,75%, a maior taxa de juros do mundo, ainda mais que na economia real, a taxa de juros está crescendo, né? Porque, do ponto de vista nominal, o controle da inflação é abaixo dos patamares que estavam previstos. Então, acredito, Haroldo, que a tendência no Brasil, pelo controle da inflação e pelas medidas do governo, é ter a queda da taxa de juros, apesar da alta do Banco Central dos Estados Unidos. Tá certo. A taxa de juros nos Estados Unidos está negativa e a nossa está sobrepositiva, porque a inflação está negativa e a taxa de juros está super alta. Jones Manuel. Então, não, veja, a decisão da taxa de juros no Brasil é uma decisão política, né? Assim, acho que é basicamente isso, é um dos terraplanismos econômicos. Não que toda decisão de política econômica não seja decisão política, né? Mas quando eu falo decisão política é no sentido de defender determinados interesses de maneira arbitrária. Não existe uma tecnicidade, uma relação de causalidade técnica para sustentar essa taxa de juros. No começo do ano, o discurso da mídia burguesa era que o aumento do custo dos alimentos, o aumento do preço dos combustíveis e por aí vai, que estava puxando a inflação para cima e precisava manter a taxa de juros alta, né, para controlar a inflação. Quando, na real, o que fez aumentar o preço dos combustíveis foi o PPI, né, todo o processo de desmonte das cadeias produtivas da Petrobras, o que fez aumentar o preço dos alimentos, além da estruturação das políticas para a agricultura familiar e das políticas de segurança e soberania alimentar via CONAR e outros órgãos, e também a liberação do governo Bolsonaro de exportar tudo, né? Não teve nenhuma política no auge da pandemia e da guerra da Ucrânia de segurar um pouco as exportações de alimentos importantes para a mesa do povo trabalhador. Então você criou uma série de desculpas para manter essa taxa de juros, e não acho que a decisão do Fed, e aí pode ser ignorância minha, é bem provável, né? Mas não acho que a decisão do Fed tem um impacto nisso, não. Acho que é um elemento político, assim. O Banco Central virou um elemento de
pressão, né, de controle na política econômica, e ela é, inclusive, uma âncora fundamental para manter a austeridade, né? Para manter uma política econômica que não tenha nenhum ensaio, nenhum elan desenvolvimentista. E não que o Campos Neto precisasse manter essa taxa de juros tão alta para não ter essa política desenvolvimentista ou keynesiana, qualquer coisa dessa, né? O artigo que eu citei antes, do professor Pedro Paulo Bastos, que é lá da Unicamp, né, que o título é Não Existe Alternativa, recomendo de novo a leitura. Além dele mostrar que o novo teto de gastos vai reduzir a participação do Estado na economia nos próximos anos, invariavelmente, e ele faz a projeção de números, ele mostra como o Haddad e o Campos Neto estão alinhados no diagnóstico da política econômica brasileira, no diagnóstico, inclusive, de como sobe e desce a taxa de juros, né? Há uma sincronia entre os discursos do ministro da Fazenda e do Campos Neto, e concretamente, e é o que eu vou falar aqui vai desagradar muita gente no chat, mas é uma simulação de enfrentamento, né? Porque quando foi revelado pela Folha de São Paulo, que na pesquisa Datafolha, que 70% da população aprovava as críticas do enfrentamento de Lula a Campos Neto, isso se transformou em nada, né? Na prática, há um processo de um banho-maria, de quase uma simulação, bad cop, good cop, né? Lula é o bad cop, Haddad é o good cop, e aí vai em sintonia com Campos Neto com pequenas fricções, né? Mas nada de contradição irreconciliável entre a política tocada no Ministério da Fazenda e a política tocada do Banco Central. Não tenho dúvida que a Haddad quer uma taxa de juros um pouquinho menor para estimular o investimento privado, mas a contradição para aí. Obrigado, Jones. Juliane Furno, para encerrar a noite. Olha, eu acho que, embora a inflação brasileira ela não tenha relação com variáveis como demanda, como maior ou menor aquecimento da economia, o Campos Neto, né, e as decisões do Banco Central, elas se baseiam muito mais no cenário externo do que das determinações concretas, né? Se for levar em consideração as determinações internas. Até porque, se importasse a dinâmica da economia brasileira, esses meses seguidos de deflação, principalmente deflação nos alimentos, que é um dos principais componentes, né? Se você for desagregar os núcleos inflacionários, elas por si só já levariam o Banco Central a uma redução da taxa básica de juros. Agora, eu acho que, conhecendo a dinâmica do Banco Central, o aumento, né, a inflexão no período de estabilidade e o aumento da taxa básica de juros do Fed, do Banco Central norte-americano, isso vai impactar, sim, as decisões do Copom, porque ele se baseia mais na dinâmica da inflação em termos internacionais, e principalmente do comportamento dos Estados Unidos, do que nas variáveis reais. Então, a minha aposta era que o Banco Central começasse agora um ajuste de uma queda de 0,5% na taxa básica de juros, e com essa decisão do Fed, eu já apostaria em 25%, né, 0,25%, ou até na manutenção ainda da taxa em 13,75%. Agora, eu queria dizer uma coisa, só assim que me incomodou, porque uma pessoa me mandou uma mensagem agora e perguntou assim, o governo Lula está privatizando presídios? E aí eu queria dialogar para falar do Jones. Eu acho que, assim, não existe plano para a privatização de presídios federais. O que existem são governos estaduais, todos que o Jones listou, governos da direita, que estão fazendo propostas para a privatização dos seus presídios estaduais. O que tem a ver o governo federal? São as perspectivas regulatórias de quem contrai crédito com a União estar amparado dentro de um fundo coordenado pelo Tesouro. Eu acho que é duas coisas. Eu acho completamente abominável privatização de presídios na área da educação e da saúde. Agora, eu acho que nós temos que saber o que é o governo federal está fazendo, que os governos estaduais façam, ainda que em termos de medida de crédito, o Tesouro possa estar constituindo um fundo para garantir investimentos, né? Investimentos que aí podem ser em várias áreas. Por exemplo, o saneamento, né, no Pernambuco. O BNDES, ele não faz política, né? Me parece que a parceria com o governo federal seria essa. O BNDES faz estudos setoriais. Se o governo quiser privatizar o saneamento, o BNDES vai fazer um estudo de qual é o melhor modelo de gestão. Se o governo não quiser, o BNDES vai fazer um estudo de qual é o modelo, então, de
parceria público-privada ou de manutenção do setor como estatal. Eu acho que é duas coisas, assim, porque senão parece que é o governo federal que está, em parceria com os governos estaduais, gestando e impondo uma medida de privatização. E aí eu acho que essas coisas são coisas diferentes. Uma coisa é marco regulatório e a outra coisa é a ação política. Eu acho que nós temos que inclusive, fazer a crítica da orientação destes governos estaduais no que tange a desestruturar, né, serviços públicos, mas também um setor que não é mercantilizável, que é o setor prisional. Haroldo, não é apoio financeiro. O governo não coloca dinheiro. O governo estipula fundo, como tem fundo para todas as coisas. Perfeito. Mas só um ponto. Eu vou deixar vocês brigarem um pouquinho mais. Não é briga, não. É porque, por exemplo... Depois deixa a Juliana... Não, é uma briga... Ninguém vai partir para a violência aqui. Nós vamos partir para o debate. Vai lá. Não, esse caso, por exemplo, do Eduardo Leite, é um edital do BNDES, tá ligado? Então, tipo assim, uma coisa é uma maioria de direita, por exemplo, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, com o Eduardo Leite, decidir partir para a privatização de um presídio estadual, e aí, paciência, correlação de forças. Outra coisa é a União entrar como garantidora e o BNDES entrar como aporte também de recursos num processo de privatização. Tipo, assim, a execução da privatização não é do governo federal. Perfeito, o governo federal é um apoiador desse processo. Seja entrando como garantidor, inclusive, da operação de estados e municípios, seja a partir de linhas de crédito e financiamento do BNDES. Tipo, não é pedir demais, por exemplo, para o governo Lula, para se acabar com as políticas de garantia de PPPs e de financiamento para presídios e para parques, ou para unidades básicas de saúde, sabe? Então, tipo assim, é uma participação, sim, do governo Lula. O governo Lula está promovendo a privatização, porque a partir do momento que ele facilita os marcos de financiamento, as garantias, e oferece linha de crédito, ou então a gente vai ter que entrar numa deriva de dizer assim, por exemplo, a privatização da CELP aqui em Pernambuco não teve participação do governo federal, foi a coisa do governo Jarbas, porque o BNDES só foi o garantidor. Tipo, não, o governo federal participou, porra. É uma iniciativa do governo, e aí cabe cobrar o governo federal que não dê asa cobra, como a gente fala em Pernambuco, para governos de direita que querem se privatizar presídio. Com o apoio do governo federal fica mais fácil, do BNDES. Juliana, quer responder? O BNDES é uma autarquia, é um banco de desenvolvimento. Ele não faz seleção de projetos de acordo com o critério político. Qualquer pessoa que tiver garantias e acesso à rodada inicial dos pareceristas do banco, acessa recurso do banco, é um banco de desenvolvimento, é uma autarquia, ele não é uma estatal controlada pelo governo. Eu acho que isso não é apoiar privatização. Eu acho que assim, essa conclusão de que o governo Lula apoia a privatização, fomenta a privatização por marco de garantias, é muito frágil. Mas, enfim, essa é a minha avaliação. Mas é garantia da União, Ju. É um processo de garantia, como tem garantia para o MST, como tem garantia para qualquer tipo de aporte de crédito. Em períodos de taxa elevada de juros, o Banco Central, o governo, ele faz diversos fundos que garantem operações. Agora, aqui operação é uma determinação política, são os governos estaduais que optam pela política que eles vão priorizar. Tá. Bom. Eu tenho uma discordância porque há um marco de decisão política do que entrar como financiamento. O BNDES é uma autarquia, mas tem uma presidência, está subordinado à política do governo federal. E aí, claro, tem as regras... e a diversos órgãos de regulamentação do qual é o papel de um banco de investimento. Sim, tem as regras, tem o estatuto, tem o TCU, tem uma série de coisas. Tem o Ministério Público, tem alguns juristas que vão entrar, inclusive com representação contra a política de PPPs em presídios, considerando que isso é uma violação de princípios constitucionais. Agora, sim, é uma decisão política do governo manter como está. Assim, não dá para a gente colocar uma decisão técnica, a União como garantidora, o BNDES com a linha de crédito para privatizar presídio, assim. Como eu não acho que a gente pode concluir que o governo federal privatiza presídios, né? Eu acho que essa é um pouco a síntese. E por isso que as pessoas me perguntam: o governo federal vai privatizar presídios? Não, não é o governo federal. Bom, eu acho que as posições estão claras, né? E estão irredutíveis. Não chegaremos a um consenso.
Igor, você quer se meter nessa discussão brevemente ou não? Eu acho que é preciso separar um pouco a fumaça da realidade. Eu acho que, de fato, existe o BNDES, ele é um banco que no último período, assim como as outras empresas públicas, foi perdendo seu caráter de debate mais estratégico. TCU, determinados marcos regulatórios. Então, tanto o BNDES, o Banco do Brasil e Caixa, eles não cumprem mais hoje o papel sendo um braço do Estado com, vamos dizer, maior poder do projeto político. Então, é o que a Juliane colocou. Acho que tem TCU. Então, o BNDES ele abre um edital, cada um vai lá, cadastra seu projeto, e não tem, infelizmente, um critério ideológico. Agora, eu acho que é possível ver como é que, do ponto de vista da relação com o TCU e outros órgãos, se questiona isso. Mas não dá para dizer, Jones, que é o governo, que o Lula está privatizando presídios. Ô, Igor, você força o não. É porque enquanto mandava mensagem para a Ju, mandaram mensagem para mim, tem um decreto do governo de fevereiro de 2023, portanto, desse ano, que garante a inserção de presídios no rol das PPPs. Então, dentro das coisas, é só o governo retirar, remodelar esse decreto que dá para retirar presídios. Inclusive, eu acho que é por aí. Um amigo meu acabou de me mandar até o link do texto do decreto na página do Palácio do Planalto. Então, assim, teve uma movimentação do governo, um decreto esse ano, para facilitar essa normativa, porque existem vários impedimentos, porque o Alckmin, por exemplo, ele nunca privatizou totalmente a gestão de presídios, porque não dava, tem uma série de problemas, então sempre teve privatizações parciais, né, de segurança, de refeitório, de lavanderia e tal. Um presídio 100% privatizado é meio que um marco novo em vários aspectos no Brasil. Então teve o decreto em fevereiro do governo federal para facilitar essas operações. Então, dá para cobrar, sim, o governo federal, por exemplo, a revogação... Claro que dá para cobrar o governo federal. Eu acho que ele pode fazer medidas nesse sentido, né? Ele pode fazer luta política, inclusive, campanha. Eu acho que o que não dá é afirmar que essas privatizações vêm do governo federal, ou não fazer mediações de que essas são decisões dos governos dos estados. O governo federal não decidiu privatizar os seus presídios federais. Mas eu acho que tem muita coisa para cobrar. Eu acho que, principalmente saúde e educação, com a experiência das OS, por exemplo, o governo pode se posicionar em relação a isso, levar adiante campanhas em relação a isso, ou mesmo mudar o decreto de lei. Eu acho que essas são medidas cabíveis e necessárias. Bom, concordo. Mas ele é parceiro na privatização. Bom. Acho que... Vamos marcar um episódio para muito sobre isso. Tá merecendo. Acho que merece. Deixa eu passar a taxa de juros na semana que vem, daí a gente tenta colocar isso até onde devem ir as privatizações do governo Lula. Acho que esse é um tema importante. Obrigado a todos vocês, obrigado quem assistiu. Tem uma entrevista que eu fiz no 20 Minutos da semana passada com Alexandre de Freitas Barbosa, e a pergunta era: o governo Lula é desenvolvimentista? Queria sugerir para quem não assistiu, acho que complementa bastante algumas das discussões que foram muito conjunturais aqui. Ali é um pouco mais amplo, que nessa perspectiva de mais longo prazo. Acho bacana essa entrevista. Obrigado a todos vocês, espero revê-los algum dia. O Breno já vai voltar, gente, que está com saudades dele, eu entendo. Ninguém tem mais saudades do Breno aqui no Outubro do que eu, porque senão eu tenho que ficar apresentando o programa, tá certo? Tchau, valeu.